Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, professora universitária, coach, palestrante motivacional, blogueira, apresentadora do programa Toques de Mãe no YouTube. É uma mulher disposta a ajudar pessoas a ir de encontro a uma vida com abundância e propósito. Sem falar que também é especialista em alavancar a marca pessoal de profissionais das mais diversas áreas. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Viviane Andrade. Muito obrigado, Viviane, seja bem-vinda. A honra é toda minha estar aqui nesse programa, sendo entrevistada pelo meu amigo, uma pessoa que eu admiro, um ídolo. É uma honra enorme estar aqui. Muito obrigado. Estou falando aqui que você é mestre em desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano meio que hoje uma palavra de ordem, não é não? Porque hoje valoriza-se muito o como pensar, como sentir, como agir, como se relacionar. E dá-se muita importância a isso, por exemplo, em comparação a 40, 50 anos atrás. Eu sei que você não é dessa época. Não. Mas valorizava-se muito mais antigamente o quê? Chamava-se muito do tal, falava-se muito do tal QI, né? O coeficiente de inteligência. Hoje fala-se muito da inteligência emocional. E relacional. Por que essa importância, essa valorização tão grande para o chamado desenvolvimento humano? O que eu percebo assim, nessa trajetória histórica da humanidade, da nossa sociedade, tudo era muito mais voltado para as competências técnicas, as competências do fazer, do saber, do laboral, né? Então, as faculdades, as escolas técnicas preparavam as pessoas para que elas desenvolvessem um trabalho, soubessem ir para o ambiente de trabalho e conseguissem realizá-lo. Então, a gente chama isso de base da pirâmide ou competência mais técnica. Aí, o que a gente percebe com o decorrer da própria história e da própria sociedade mesmo, em mudança, em transformação, em desenvolvimento. Que isso só não basta. A gente pode até frequentar a escola, fazer um nível de formação técnica, mas a gente precisa de outras competências, que a gente vai chamar de mais complexas, mais estratégicas. Teve algum marco que definiu essa mudança de pensamento? A virada da chave, né? Eu acredito que, na verdade, foi realmente uma proposta de crescimento da própria sociedade. Não teve um marco ou uma situação que fizesse assim, agora é a vez de... Eu acredito que a própria evolução mesmo da sociedade e do conhecimento, né? Essa própria evolução faz com que a gente entre nesse novo momento, que já tem bastante tempo, né? E o que eu queria fechar o pensamento é que, assim, não basta a competência técnica. Muitas pessoas são admitidas pela competência técnica e são demitidas pela competência relacional. Ou seja, no ambiente de trabalho, elas podem ter entrado porque tem um currículo tecnicamente muito bom, mas o dia a dia, né? E o relacional, não só da educação que você traz de berço para o ambiente organizacional, isso também, mas e a sua capacidade de criar, de inventar, de propor? Existem muitas pessoas, Jefferson, que lidar com problemas, com os desafios do dia a dia, né? Existem pessoas que elas apontam erro, até conseguem apontar erro, criticam o seu trabalho. E eu chamo essas pessoas de arquiteto de obra pronta, porque adora criticar o trabalho do outro, mas é incapaz de propor. Então, eu digo sempre, é importante ser crítico, excelente, continue sendo crítico, mas seja propositivo, né? Reconheça, faça o patrocínio positivo, reconheça o trabalho do outro e, faça a sua proposta de melhoria, né? Mas a gente está muito acostumado a só apontar o dedo, né? É uma mudança de paradigma, É uma mudança de paradigma. Esse apontar o dedo diz respeito muito a você olhar para fora. Sim, muitas vezes perfeito. Esse conhecimento que você conquista, né, esse conhecimento técnico, que tem lá a sua importância, tem o seu valor, mas é muito voltado para meio que fora, não é? É um objeto que você ali lida com ele e tem a competência para lidar com ele. Um pouco dessa inteligência emocional diz respeito a você olhar para si próprio, não é? Sim, exatamente. O olhar para si faz com que você perceba e se autoconheça no dia a dia, em todas as situações, em todos os momentos. O processo de se autoconhecer é um convite e que as pessoas se olhem
e se enxerguem e se situem dentro do seu sentimento, do seu pensamento, das suas ações. Então, quando você volta para dentro e para se perceber melhor, você consegue entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E em uma entrevista de seleção de emprego, por exemplo, aquelas perguntas que são clássicas, como fale um pouco de você, e a pessoa se treme, eu não sei o que dizer agora, meu Deus, mas veja só, se eu falasse assim, fale de Jefferson Beltrão, você não saberia dizer? Então, como é que você não sabe falar de você? Mas a pessoa não sabe. Então, é o processo de autoconhecimento que é muito importante, né? Dar uma atenção extrema para você reconhecer pontos fortes, reconhecer pontos fracos, que os autores chiques chamam de pontos de melhoria, pontos a melhorar, né? E eu costumo defender que são fragilidades mesmo, são coisas que você tem que observar e não colocar embaixo do tapete, mas dar luz antes que alguém dê. Dar luz ao ponto fraco para que você possa minimizá-lo, para que você possa trabalhá-lo com toda a sua competência, sua inteligência emocional e, enfim, montando as suas estratégias, ou que a gente chama de trilhas de aprendizagem, trilhas de descobertas, enfim. Por mais que seja uma nova consciência, eu penso que é até algo meio que inevitável mesmo, porque, imagine, a gente está vivendo hoje uma evolução tecnológica numa rapidez incrível, né? Incrível, e com a inteligência artificial ganhando espaço cada vez maior também. Sim. Eu fico imaginando daqui a 20, 30, 40 anos, até menos, com né? a inteligência artificial dominando, não é, em várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, alguém que seja técnico numa determinada área, possivelmente, fico imaginando, vai perder espaço para um robô da vida. Sim. Que vai ter muito mais competência para desenvolver aquela especialidade, Sim. aquela expertise. E aí o diferencial vai ser o como agir, como pensar, como se relacionar, não é verdade? Perfeito. E outra coisa também, as pessoas que acham que por terem uma competência técnica, uma formação hoje em dia, até completa mesmo, né? Ter graduação, ter uma pós-lato sensu, uma pós-stricto sensu, né? Que é um mestrado, doutorado. Aí você fala, tô pronto, para qualquer coisa que venha aí na vida eu tô pronto. Não tá, porque para além do que você traz de inteligência artificial, as próprias profissões, elas perdem um pouco espaço para nascerem outras, né? Então, isso é normal, isso é um ciclo normal das profissões, né? Tem profissão que há 20 anos atrás era tida como a coqueluche do momento e hoje a gente nem fala mais delas. Perde importância. Perde importância. Então, a gente precisa se antecipar. E como é que a gente fala em se antecipar ou prever uma abordagem de futuro? É quando você se propõe a aprender continuamente. Exatamente. Não se sentir pronto. Não se sentir, eu já sou mestre em desenvolvimento humano, então está tudo ótimo, os próximos 10 anos eu estou bem. Não, é Você continuamente aprendendo. É mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social. Sim. Caminham juntos? Totalmente juntos. Vai responder mais detalhadamente daqui a pouquinho Viviane Andrade, a nossa convidada no Bahia da Gente. E a gente volta já já. Bahia da Gente, de volta, Viviane Andrade, nossa convidada, palestrante motivacional, coach, especialista em desenvolvimento humano e responsabilidade social. Caminham juntos, então, o desenvolvimento humano com essa responsabilidade social, mas por quê? Na verdade, assim, quando esse curso de mestrado surgiu, foi uma grande possibilidade repensar isso e refletir sobre isso, como fazer essa junção. Mas, na verdade, a pergunta não é como fazer essa junção, é porque não existe outra possibilidade senão esses dois elementos juntos. Porque, na verdade, uma empresa só é socialmente responsável quando ela favorece o desenvolvimento humano das pessoas que ali trabalham nela. Então, não Mas adianta... Você fala também da responsabilidade social do próprio indivíduo, sim, não? Sim, sim. É a responsabilidade social interna e externa. Então, ela, enquanto organização, ela precisa estar voltada para ações internas que favoreçam esse desenvolvimento humano. E as ações externas que contemplem esse mesmo viés. Então, por exemplo, uma organização, uma empresa que ofereça serviço ou produto, cujo foco não seja a saúde humana, ela nunca vai ser socialmente responsável. Por exemplo, as empresas de bebida alcoólica, cigarro, trash food, elas nunca serão socialmente responsáveis. Então, esse selo elas nunca vão conquistar, né? Então, uma empresa, para ser socialmente responsável, ela tem que favorecer o desenvolvimento humano. E como é que se favorece? Não só pelas coisas clássicas do dia a dia, do contexto organizacional, mas proporcionando aprendizagem,
outras capacitações, treinamento, desenvolvimento, né? Possibilidade que as pessoas cresçam verticalmente, horizontalmente. Então, assim, ela já está exercendo a responsabilidade social. E você fala em empresa exercitando essa responsabilidade social. A gente tem que lembrar que a empresa é feita por pessoas. Certo. Ou seja, Certíssimo. tem que haver pessoas com essa pegada, Esse nível essa de pensar. conscientização ou essa consciência, não é, para fazer da empresa em que ela atua o exemplo, não é, de como agir com responsabilidade social. Perfeito. E a empresa é reflexo do seu dono, né? Ou de quem inicialmente pensou missão, visão, valores. É impressionante. Todas as pessoas que têm um negócio, você percebe que o negócio reflete o dono. Então, mesmo que o tempo passe, culturalmente esse link ele não se quebra, porque a cultura reflete sempre o pensamento e os valores daquele que criou aquela organização. Você tem uma postura, um foco muito voltado para o desenvolvimento das pessoas. Até falei no início, né, que você é disposta a ajudar pessoas a irem ao encontro de uma vida de abundância, uma vida de propósito, uma vida de prosperidade. Sim. Você tem um método de alavancagem, né, da marca pessoal, que é o chamado os 10 passos para alavancar a sua marca pessoal. Perfeito. Passo demais, não, né? Quando eu pensei nesse método, na verdade, foram há 13 anos. Pensa aí, não precisa fazer conta não, né, para saber a idade, essas coisas, mas enfim, tem 13 anos. Com o processo de consultoria, de treinamento, de conhecer pessoas, conhecer profissionais, conhecer empreendedores. Então, eu imaginei que existiam etapas, um processo, um fluxo. E aí isso, 13 anos depois, ganhou um status de método, que é uma abordagem muito prática. São 3 pilares, então eu entendo que a marca pessoal é a coisa que vai diferenciar você numa unidade de negócio, para o seu nicho. Quando você fala em marca pessoal, você está levando em conta esse momento que a gente vive hoje, inserido nas redes sociais, Perfeito. em que você está, de certa forma, janela aberta, né? se divulgando ou se comunicando até involuntariamente o tempo todo. Exatamente, né? Perfeito. E justamente por isso, a atenção tem que ser redobradíssima. Então, qualquer passo tem que ser estrategicamente montado. Porque a gente não pode mais ficar com alguns pequenos vacilos. Pequeno vacilo hoje, dentro de uma janela do Instagram, por exemplo, alcança 20 mil pessoas assim. Qual é o primeiro passo? Bom, primeiro passo, a gente entender que são 3 pilares. Então, primeiro, tudo começa e termina em você. O segundo, a sua relação com o outro. E o terceiro, essa visibilidade estratégica utilizando as janelas, tanto antigas quanto as novas. Janelas antigas, você pode ler TV, rádio e outros canais. E as mais novas, as redes sociais. Então, para cada pilar desse, tem alguns passos. O primeiro pilar, os 5 primeiros passos. Tudo começa no autoconhecimento. Tudo começa e termina na própria pessoa. Na própria pessoa, porque começa e como um ciclo volta para ela de novo. Então, primeiro passo... Os 5 primeiros passos estão nesse pilar. Nesse primeiro pilar. O primeiro passo é autoconhecimento. Então, no processo do autoconhecimento, a gente às vezes pergunta em que medida você se autoconhece? O que você conhece realmente de si? E algumas informações são muito importantes. E esse autoconhecimento, certamente, meio que precisando que a pessoa se posicione como tal. Como tal, ela precisa ter algumas definições. Ela tem que parar para olhar para si própria. Perfeito. Perfeito. Não há como você empreender, né? Seja qual negócio for. Meu nicho são mulheres, mães empreendedoras, com elas que eu converso. Embora eu tenha muitos coaches homens também. Né, seu Jefferson Beltrão? Embora eu tenha muitos coaches homens, eu tenho muitas coaches mulheres. E muitas são mães e querem empreender. Então, esse é o meu nicho. A primeira coisa é entender que o negócio vai refletir a pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela quer de fato? Atendo muitas pessoas que estão em processo de transição de carreira, muitas pessoas que não sabem a vocação que elas... fazem até os testes vocacionais, mas não sabem o que de fato vai dar um propósito, uma razão, uma felicidade, o sangue no olho para viver. Autoconhecimento é um processo que não se esgota, não de certa se esgota, forma, não é? Exatamente, não se esgota. E a gente parte da onde? O que não impede de você também começar. Já definir alguns parâmetros aí para ter um ponto de uma partida. Noção. Né? O segundo passo é qual? O segundo passo é você aprender a aprender estratégias, competências que você tem que reconhecer lá no autoconhecimento que você não tem e precisa aprender.
Então, a aprendizagem é um processo que tem que ser diuturno, você tem que desejar aprender e saber o que aprender. Eu, depois de muito tempo de formação, voltei para fazer outras formações, coaching, Pretec, oratória, PNL, e não para. Quanto mais coisas você descobre, mais você entende que tem muitas coisas para aprender. Então, essas competências estratégicas são muito importantes. Eu sei que são 10 passos, mas... Resumidamente. Sim. Vamos lá. Você falou que os 5 primeiros passos têm a ver com esse primeiro pilar. Isso. O segundo pilar... É eu e você, eu e o outro. E o terceiro é a visibilidade estratégica. Aí os 5 primeiros passos é o primeiro pilar. Sim. Então, o primeiro pilar que sou eu, definição de propósito. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O segundo é aprendizagem de competências estratégicas. Depois eu passo para a gestão do tempo, que é o terceiro passo importantíssimo. Por quê? Embora eu tenha que ser sintética, mas a gestão do tempo, ela define demais uma marca. Você quer ser conhecido como aquela pessoa que chega sempre atrasado, você quer ser conhecido como aquela pessoa que sempre dá desculpas, ou você quer ser aquela pessoa reconhecida como estrategicamente se organiza e se planeja para entregar as coisas no devido prazo e momento, né? Os próximos 2 passos têm a ver com comunicação. Primeiro, comunicação assertiva, né, que é o 4º passo, e o 5º, comunicação persuasiva. Esses 2 são importantíssimos para a marca pessoal, para edificar uma marca. Aprender a falar de forma objetiva, aprender a se expressar de modo assertivo. E quando a gente está falando de negócio, o 5º passo, que é a comunicação persuasiva, é importantíssima para fechar parceria, fechar negócios, né, me diferenciar de você. Imagina que você está numa reunião comigo, sou dona de um buffet, você também, a pessoa vem fazer reunião com a gente. Se eu consigo ter uma linguagem persuasiva apropriada, eu consigo convencê-la a fechar parceria ou fechar negócio comigo. Então, esses 5 passos fecham o primeiro pilar. São 10, mas no finalzinho do programa a gente vai deixar aqui o endereço do blog dela, aí você vai ter a oportunidade de investigar um pouco mais sobre esses 10 passos do método para alavancar a sua marca pessoal. E você tem um programa chamado Toques de Mãe, que é voltado para a mãe. Eu sei que você também é mamãe. Mamãe, Maria Luísa. Mas vai ficar para o próximo bloco já já. A gente está mais do que estourado nesse segundo bloco aqui. Viviane Andrade conversando com a gente no Bahia da Gente, de volta já já. E já estamos de volta, Viviane Andrade, a nossa convidada no Bahia da Gente. Ela que é coach, palestrante motivacional, já falamos aqui de desenvolvimento humano, responsabilidade social, os 10 passos, apesar de que foram só 5, mas são 10 os passos para alavancar a marca pessoal de cada um de nós. Agora, vamos falar um pouquinho do lado mãe de Viviane. Afinal de contas, ela é criadora e apresentadora de um programa chamado Toques de Mãe, programa que a gente acessa no YouTube. Você é mamãe de Maria Luísa, que tem 4 aninhos. E eu sei que você teve depressão pós-parto. Sim. Foi algum motivador para você abraçar um pouco essa responsabilidade? Nossa. A ponto de dar toques de mãe? Nossa, que profunda essa pergunta agora, viu? Me pegou agora. Você sabe que eu entrei numa estatística horrorosa, que é 86% das mães, das mulheres que estão em DPP, elas não sabem que estão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não sabia que estava em depressão pós-parto. Né? Eu não sabia. Então, por não saber, a gente não age. Você não tinha consciência não tinha consciência de que estava. Vivenciando esse Não tinha estado? consciência. Porque, assim, a depressão pós-parto que a gente conhece, ela tem alguns sinais, né? Tem afastamento da criança, uma tristeza profunda, um choro. Sentimentos mais extremos, Nada disso aconteceu comigo. Nada disso. E como é que você percebeu que... Pois é, como é que você se percebe, né? Mesmo se autoconhecendo tanto, estando nesse processo. Foi, na verdade, sorte de ter encontrado, de estar com uma médica que sempre me atendeu durante muito tempo e ela percebeu que eu não estava completamente funcional, né? A gente chama como disfuncionais as pessoas que não estão plenamente com o seu sistema trabalhando, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Ela diagnosticou e eu, óbvio, entrei também na estatística que diz que nega até a morte. De forma nenhuma que eu não passei por isso. De forma nenhuma que eu não estou vivendo isso. Mas o que significou isso para você? Na verdade, assim, ó, no momento da DPP,
O que eu sentia muito era uma falta de conexão com a carreira que eu estava tendo até então. Não, eu questionei muita coisa, questionei a vida, questionei minha carreira, questionei meu lugar no mundo. Você se viu obrigada a se desconectar por um Sim, determinado momento, porque você fica tinha totalmente que voltada para a cria. exercitar a maternidade, Exatamente. não é? E isso te E afetou aí, emocionalmente. muito. Então eu tive que reaver, né, rever toda a vida. E foi um processo muito transformador. Por isso, inclusive, que um dos meus símbolos do coach é a borboleta, né, que é clássica, né, o processo de transformação da larva para a borboleta. E foi exatamente isso, assim, foi o processo de se autoconhecer pode sangrar, E eu te perguntei mas é necessário. se teve relação com o programa Toque de Mãe, porque a Maria Luísa tem 4 anos e o Toque de Mãe não tem esse tempo todo, Não, né? não. Depois da maternidade, a Lulu fez com que eu mexesse na minha vida inteira e daí que muita coisa foi despertada, como, por exemplo, a televisão. Aí eu fui convidada para fazer o programa, já tinha um programa no YouTube e as coisas foram acontecendo. Eu queria me expressar muito mais. E aí Você fez saiu o o programa blog. na TV Bandeirantes, Na não TV é isso? Bandeirantes, isso. Aí aconteceu o blog, aconteceu o programa, aconteceram as parcerias e as coisas foram caminhando. A vida foi conduzindo e eu fui tomando as rédeas da situação e gostando do que a vida estava me apresentando. Deixa eu te fazer uma pergunta bem ousada, mas você se sente competente para dar os toques de mãe que as mães Nossa, eventualmente maravilha essa devem pergunta. esperar de bom grado, né? Por favor, me dê alguns toques. A proposta do programa era exatamente convidar pessoas especialistas para que a gente pudesse mediar entre a mãe que não tem todos os saberes e o saber daquele especialista. E eu seria a mediadora disso. Perfeito. Então foi maravilhoso esse processo, porque o meu objetivo era fazer com que as informações chegassem. Algumas coisas parecem normais, naturais, e não são. Não é natural tudo, então as pessoas ficam se sentindo obrigadas a saber. E nós não é somos natural obrigadas. tudo, e não tem manual para tudo Não também, tem não é? manual, exatamente. Eu me lembro, porque eu não sou mãe, mas eu sou pai. Você é pai de Eu sou 6. pai, e eu me lembro que eu ouvi logo isso no começo, né? Olha, não tem manual para ser pai, Exatamente, sabe? Assim como não tem manual para ser mãe. Não tem. O que não impede, claro, de você, muitas vezes, se basear na experiência da sua mãe, do seu pai, dos seus Sim, avós e por aí e vai. você falou uma palavra muito importante, experiência. O que as pessoas buscam no YouTube, o que buscavam no meu canal, era exatamente a minha experiência. Então, uma coisa era o que a pediatra dizia, uma coisa era o que era preconizado pelo Ministério da Saúde, outra coisa é como você vive isso. Por isso que o YouTube tem essa janela tão democrática. Então, os vídeos mais acessados são aqueles em que eu falo da minha experiência materna. Então, o que eu usava, o que servia para mim. Então, daí nasce o programa também, nasce a coisa do toques de mãe. Ele tem... Qual é a periodicidade dele? Agora no YouTube tem um vídeo por semana. Um vídeo por E a gente semana. está com uma coisa maravilhosa que é chamar especialistas. Continuamos com isso e que aí a gente faz uma série com cada um. O que mais prevalece em termos de dúvida, de questionamento, ou é algo muito variável? Não, tem coisas muito fortes. A alimentação, comportamento, a amamentação e o pós-maternidade. São temas, realmente são temas muito E procurados. se a gente parar para pensar, devem ser temas recorrentes, né? Assim, ao Recorrentes. longo das décadas, não é verdade? Ao longo das Exatamente, décadas, né? exatamente. Hoje a gente tem Exatamente. essa tecnologia toda, essa facilidade, mas eu fico imaginando, sem essa facilidade que a gente tem Sim. hoje de acesso à informação. Como mas, era, né? Como seria? E eu a que gente, sou- de certa forma, repete, né? Aquele Repete modelo, padrões, aquele padrão sim. dos E eu nossos pais, sou né? mamãe de uma criança de 4 anos que mamou até os 4 anos. Então, Lulu mamou até o 4º ano dela. Então, isso também foi uma coisa muito forte. As mães procurando saber muito no Instagram, no direct, isso acontece bastante, né? E aí, como é uma amamentação? Parar com a amamentação, como é que foi? Então, é muito bacana. Viviane, uma delícia conversar com você. Eu ficaria passou. muito mais tempo aqui, o programa seria esticado aqui, porque é Fazer sempre... 2 semanas de programa é aqui. uma delícia conversar com você e sempre muito Prazer. bom conversar sobre temas que são de interesse das pessoas em geral, suponho eu. Sim. Pessoas em geral que estão preocupadas ou focadas no seu crescimento pessoal e profissional. Sim, Não é verdade? é verdade. E é verdade. que, como a gente já falou no início do nosso bate-papo aqui, tão importante hoje em dia, não é? Da gente fazer um olhar para si próprio, o autoconhecimento, perceber quais as nossas competências, quais as nossas virtudes, quais as nossas fragilidades, onde que a gente pode melhorar.
ter uma visão mais profunda e mais, não me fugiu a palavra, uma coisa mais proativa, sim, não é verdade? Sim. Que certamente vai fazer tão bem para a gente. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi maravilhoso estar aqui, maravilhoso. Sucesso para você sempre. Amém, você também. Viviane Andrade, essa figura super doce conversando conosco. Muito obrigado a você também. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.